dessa virada, mais uma que o Brusque leva em casa? Bom, a gente tem que ter frieza nesses momentos que o resultado não vem, né? Estivemos muito perto de ter uma vitória dentro da nossa casa, tomamos um gol aos 94 e um gol aos 97 minutos. Né? Então isso também tem um aspecto emocional muito envolvido, né? E a gente precisa ser resiliente, ser forte, porque faltam 2 rodadas, né? E a gente ainda tem chances reais de classificação. Então a gente precisa aprender com os erros, né? Não cometer esse tipo de erro, porque estão nos afastando das vitórias, que tanto nos interessam, porque são elas que vão nos levar à classificação dentro do G8. Né? Mas a gente acredita piamente nesse grupo de jogadores que não tem deixado de trabalhar durante a semana, não tem deixado de se cobrar em busca das vitórias. Então, no que depende de nós, nós vamos continuar trabalhando, acreditando, né, e tendo que buscar alternativas para poder vencer jogos, que é isso que nos interessa. E o que o senhor avalia que foi o erro ali no segundo tempo para essa virada do Londrina? Bom, fizemos um grande primeiro tempo, na minha opinião, onde a gente conseguiu equilibrar os duelos, levar vantagens, saímos na frente do placar. No segundo tempo, o adversário mudou a estratégia, a gente estava conseguindo controlar as investidas deles, né? Infelizmente, tem coisas que a gente não controla dentro do jogo de futebol, né? Não estava no nosso plano de jogo a saída dos 2 laterais por lesão, né? Então, na hora que o pivô sai, a gente ajusta com o DG, né? Então, a gente manteve o time ofensivo, né? Entrada do Adrianinho pelo lado, dobrando com o DG, para a gente poder ter o contra-ataque, né? E definir a partida a nosso favor. E aí o Alex sente, né? Quando o Alex sente, a gente opta por entrada de um zagueiro para esticar a linha e colocar o Jean Paul numa função mais defensiva, né? Depois trocamos o DG para lá também. E aí não conseguimos sustentar em relação à pressão na bola, que poderíamos deixar o adversário mais longe do nosso gol. Então a intenção não era baixar o bloco e ficar lá embaixo aguardando o Londrina buscar o gol. A intenção justamente era nós conseguirmos ser mais pressionantes e conseguirmos encaixar um contra-ataque e matar o jogo, né? Então as trocas todas foram feitas nesse sentido, se você parar para analisar. Entrou o Adriano, entrou o Luizinho, né, jogadores com características ofensivas, o próprio Robinho também, naquele momento era para nos dar mais experiência em campo, para que ele pudesse ser aquele jogador de flutuação para ligar a transição com os nossos extremos. Então o jogo estava muito desenhado para que a gente pudesse fazer o 2-0. E como eu falei, tem coisas no futebol que a gente não explica, é difícil entender, porque com 94 minutos a gente toma um empate e com 97 minutos a gente toma uma virada. Então até então o plano estratégico estava dando certo, né? E acabou escapando pelas nossas mãos. Então agora o que a gente tem que fazer é refletir, esfriar a cabeça e continuar trabalhando e acreditando, porque somos nós que temos a possibilidade de fazer algo diferente e virar essa chave. Bernardo, em relação àquela linha de 5 que você monta na parte final ali do jogo, o Jean acaba indo ali para a parte direita, né? Ele precisando povoar muitos setores do campo, ele não sentiu o cansaço precisando acompanhar os ataques rápidos do Londrina pela ponta esquerda? Você acha que faltou opções para que alguém estivesse mais pronto fisicamente para, por exemplo, evitar mais cruzamentos por aquele lado esquerdo, ou não seria o caso? Bom, se você observar desde o início do jogo, o Mangabeira ele já fez um ajuste ali para defender naquele espaço. Ali, né? Isso, porque o adversário mudou a sua ideia de jogo, mudou a sua maneira de jogar e veio com 3 zagueiros, então a gente adaptou ele, já era uma coisa que já foi treinado durante a semana. Né, e ele estava ganhando todos os duelos ali, né, e o pivô estava controlando também as saídas ali pelo lado, rodando bem a linha defensiva. E como eu falei, quando a gente perde os 2 laterais, né, naturalmente a gente tem mais dificuldade para fazer isso com excelência como eles fazem. Né? E naquele momento ali foi uma das poucas bolas que o Londrina conseguiu acessar aquele espaço para poder fazer o cruzamento e achar aquela finalização na entrada da área. Né? Então era uma situação que a gente já sabia, já tinha previsto, controlou o primeiro tempo todo isso, e no final, nos 94 minutos, a gente sofre um gol, né, dessa maneira. Então, a gente se lamenta, porque poderíamos ter feito melhor, sabíamos que o Londrina tentaria esse tipo de situação, então estava totalmente controlado. Né? E o segundo gol, né, foi uma situação até difícil de explicar, porque era um arremesso lateral, que a gente, né, acaba perdendo um duelo ali, quando a gente emocionalmente demora a voltar para o jogo, o adversário se aproveita desse momento do jogo, uma bola inclusive que a gente afasta, bate no jogador deles e entra. Então assim, são coisas que o futebol, né, acaba nos proporcionando, infelizmente. A gente fica muito triste, muito chateado pela semana de trabalho que esse grupo tem feito, pela mobilização que nós temos tendo aqui no nosso dia a dia, né, mas volto a falar, nós acreditamos, nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, os jogadores estão empenhados, estão comprometidos com o clube.
né? E no que depender de nós, nós vamos continuar fazendo o trabalho e acreditando até o final e lutando por essa classificação. Com relação, Bernardo, aos lesionados que saíram hoje e o próprio Biel expulso, é um trabalho que vai ter que reposicionar outros jogadores durante a semana. Como é que você analisa isso? Bom, se a gente analisar o retrospecto da equipe, não só da minha chegada, mas até antes da minha chegada, né, é nítido que a ausência dos laterais ela é sentida pela equipe. E hoje não tivemos a ausência dos laterais no início do jogo. E o jogo fluiu muito bem. Inclusive o pivô participando de lance do gol e tudo mais. Quando a gente perde os dois laterais, a gente tem uma dificuldade nítida e foi isso que a gente acabou sofrendo, né? Então, precisamos encontrar alternativas para poder suprir a ausência desses jogadores, né? Espero que não tenha sido nada grave, a gente vai reavaliá-los agora, né? Temos uma semana toda pela frente. Em relação ao Biel, ali é um momento de emocional, um desequilíbrio emocional, né? Nítido, claro, que não pode acontecer. Ele tem que ter maturidade, equilíbrio emocional, porque agora ele se coloca fora da próxima partida e isso prejudica ele, prejudica a equipe. Então, a gente já conversou com ele ali, ele sabe que errou, né, que estava de cabeça quente, mas a gente precisa ser mais maduro, mais inteligente. A gente estava até os 94 com a bola no escanteio, na bandeirinha de escanteio, segurando o jogo, o resultado era 1-0 para nós. Né? E aí estamos falando de 3 minutos depois, nós tomamos uma virada. Então, realmente, isso reflete um pouco um aspecto emocional que a gente não pode deixar interferir contra nós, né? E agora é continuar se cobrando, continuar trabalhando e corrigindo os erros para que a gente possa não cometê-los nos próximos 2 jogos e que a gente possa conquistar 2 vitórias e buscar a classificação. Beleza, obrigado. Em relação à questão desse final de jogo, né? O que você acha da ideia de que o Brusque teria recuado demais? Isso é mais mérito do Londrina na pressão e na estratégia que ele faz? Ou o Brusque realmente sentiu o resultado, sentiu a insegurança e tentou fazer aquela defesa? Porque a gente via com 30 minutos do segundo tempo, os 10 jogadores de intermediária para trás, os contra-ataques pouco efetivos, né? O Adrianinho conseguia escapadas pelo lado direito, mas não conseguia chegar naquela oportunidade, naquela finalização para ampliar o placar. Como que você vê essa situação desse recuo? Parte do Londrina? É o Brusque? Como que funcionou? É natural dentro de uma partida de futebol, quando o adversário está perdendo, ele procurar, né, atacar de uma maneira até mais solta, mais sem compromissos, né, tentando buscar o resultado, né, e a gente percebia que o Londrina estava começando a se desorganizar para atacar e nos estava possibilitando as transições e a gente poderia, como eu falei, encaixar uma situação de transição e poder ampliar o placar, né, que era isso que nós queríamos. Mas em nenhum momento a nossa intenção era de recuar a equipe para poder atrair o Londrina para cima de nós, né. Então tem sim uma questão do Londrina estrategicamente ter mudado a ideia de jogo dele, né? E da gente não, com as trocas, né? Também fica difícil você tentar mexer com o jogo em andamento, né? Então a entrada dos jogadores, né, era justamente isso. A gente entrou com o Luizinho, o Adrianinho, jogadores frescos, o próprio Robinho para vir ser mais um meio-campista. Né? Deixamos o DG de ala, né? Então assim, tentamos manter a equipe fresca para jogar e para contra-atacar. Né? Em nenhum momento a intenção era de recuar. Né? Claro que a gente entra com um zagueiro, isso é uma coisa natural para os minutos finais de jogo, e levando em consideração também que nós tivemos que fazer uma troca com o pivô, depois tivemos que fazer uma troca com o Alex, e a gente ficou com a última parada com 3 substituições para fazer em uma parada só. Então isso também limita a nossa atuação, né? Em algum momento do jogo que a gente poderia ter parado e estrategicamente tentado corrigir alguma coisa. No ritmo. Exato, no ritmo do jogo, e a gente acabou não conseguindo ter essa carta na manga para poder influenciar no jogo ali de fora. Né?